Oi, pessoal. Bem-vindos à nossa análise de hoje. A gente tem aqui um material, olha, bem curioso para discutir. São trechos de uma transcrição de um vídeo lá do YouTube do canal Hélio Couto. O título é Jesus tentou explicar há 2024 anos atrás. Já começa forte, né? Com certeza. Um título que chama a atenção. E o conteúdo, ele apresenta uma perspectiva bem particular. Tenta ligar os ensinamentos que a gente atribui a Jesus com umas ideias tipo livre-arbítrio, leis universais. Uhum. E compara essas leis com eletromagnetismo e vai até mais longe, falando de física quântica, especificamente colapso da função da onda. Uma mistura interessante. Bem inusitada, diria. Exato. Então, o nosso objetivo aqui é assim, entender melhor essa interpretação. A ideia principal parece ser que figuras como Jesus, lá atrás, já estariam tentando passar conceitos sobre como o universo funciona, sabe? Sim, mas adaptando a linguagem, né? Para quem ouvia há 2000 anos. Isso. Então vamos ver como a fonte desenvolve essa linha de raciocínio, desempacotar isso aí. Vamos lá. Certo? Então, começando pela base, a questão do livre-arbítrio e da evolução de cada um. A fonte diz que o tal reino de Deus não é algo que vem de cima para baixo, imposto. Não, respeita a escolha, se a pessoa quer evoluir ou não. Mas essa escolha, ela não vem sem consequências, né? Exato. E aí que fica interessante como a fonte descreve isso. Usa essa analogia do eletromagnetismo. Eletromagnetismo? Como assim? Tipo, a ideia de que aquilo que você emite, o que você manda, acaba voltando para você. Uma lei de retorno. Ah, entendi. Causa e efeito. Isso, mas o ponto-chave é que não é apresentado como um castigo de Deus ou uma recompensa externa. É mais como uma lei da natureza mesmo. Uma lei do universo, tipo a gravidade. Tipo isso. A fonte usa a frase "você semeou, colhe". Bem direto. A responsabilidade fica toda no indivíduo, nas ações, no que ele emite. E usar esse termo eletromagnetismo que a gente associa à física, qual a intenção por trás disso, na sua opinião? Será que tenta dar um ar mais científico? Olha, parece que sim. É uma metáfora, claro. Não é o eletromagnetismo da física no sentido literal. Mas usar esse termo sugere que essa lei de causa e efeito é tão fundamental, tão inescapável quanto as leis físicas que a gente conhece. Tira um pouco do campo só moral ou espiritual, né? Exatamente. Tenta trazer para algo que funciona com a consistência de um princípio físico. É uma forma de reembalar uma ideia antiga numa linguagem que soe talvez mais objetiva para o público de hoje. Entendi, faz sentido. E aí, nesse contexto de leis universais, consequências individuais, que entra a figura de Jesus, segundo a fonte. Uhum. E aqui a coisa fica bem curiosa mesmo. O material sugere que Jesus passou lá uns 3 anos em Cafarnaum, que a fonte descreve como uma periferia da época. Sim. Tentando fazer uma coisa muito específica. Explicar como o universo funciona. É uma afirmação em tanto. E a comparação é ousada. Diz que seria como tentar ensinar, sei lá, mecânica quântica ou esse tal colapso da função de onda para a galera daquela época. Imagina só. Pois é. E para ilustrar essa dificuldade toda, a fonte usa a metáfora da receita de bolo. Receita de bolo? Sim. O argumento é que seria impossível dar um curso de química completo, né? Explicar todos os mecanismos complexos por trás da realidade que a fonte compara à quântica. Então o que Jesus teria feito? Teria dado a fórmula pronta, a receita, o modo de usar, a aplicação direta, sem precisar entender toda a teoria por baixo. Tipo, faça assim que funciona. Verão. Seria essa a instrução simplificada. Ah, a famosa frase. Vista como uma instrução prática, então. Isso. E a comunicação teria sido feita por parábolas, metáforas, para simplificar esses conceitos que seriam, na verdade, bem profundos. Essa ideia da receita de bolo é forte. Quer dizer, o foco não era entender a fundo a química, mas saber usar a receita para ter o resultado, o bolo. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, parece que a fonte também diz que mesmo essa receita simplificada era difícil de pegar, né? Sem dúvida. E aí entra de novo o tal colapso da função de onda,
que é um conceito bem complexo da física quântica mesmo. Sim, que basicamente descreve como uma possibilidade vira realidade, né? Simplificando muito. Isso. E a fonte usa isso como metáfora para o poder da crença focada, do pensamento direcionado para manifestar coisas. Só que explicar isso, mesmo que por metáfora, segundo a fonte, ainda é um desafio gigantesco. E essa dificuldade não ficou só lá atrás, né? A fonte traz isso para os dias de hoje de um jeito bem vivo. Traz mesmo, até com humor. Fala de tentar explicar o colapso da função de onda hoje, sei lá, na periferia de Santo André, ou para os colegas de trabalho. E o aviso sobre o chefe é ótimo. Pois é, jamais tente explicar isso para o seu chefe se não é demissão. O que essa piadinha moderna diz sobre a visão da fonte? Olha, eu acho que revela que, para a fonte, o problema não é só a complexidade da ideia em si, sabe? Seja a quântica do universo ou o colapso da onda. O problema é também A receptividade, a capacidade das pessoas de entenderem não importa a época. O aviso do chefe, mesmo sendo engraçado, aponta para uma barreira talvez cultural ou prática mesmo. tipo a ideia tão fora da caixa que em certos ambientes ela simplesmente não cabe. Exato. Pode ser vista como inadequada ou até meio maluca, talvez. A fonte parece sugerir que essa resistência a entender essas coisas é algo que continua. Não mudou muito de lá para cá. E isso se conecta com outro ponto, né? A fonte comenta que mesmo em 2013, quando o vídeo original teria sido gravado, Sim. depois de anos falando sobre o tal colapso da função de onda, pouquíssima gente teria realmente entendido a ponto de aplicar. Fala em talvez meia pessoa que realmente te pegou o jeito e mudou. O que é um número, nossa, muito baixo. Extremamente baixo. E esse ponto é fundamental para o argumento da fonte. Faz uma distinção bem clara entre só ouvir informação, receber a receita. E realmente internalizar aquilo. Isso, internalizar a ponto de mudar como você age, como você aplica isso no dia a dia. Em casa, na empresa, em tudo. Não basta o entendimento na cabeça, então. Não. A fonte parece valorizar uma compreensão que vira ação concreta, que se manifesta em resultado prático, em mudança real na forma como a pessoa vive. Então a grande dificuldade não seria nem tanto na comunicação da ideia em si, mas na ponte entre entender e fazer. Parece que sim. É como ter a receita, saber ler, mas não fazer o bolo. Ou não conseguir fazer direito. Exatamente essa impressão que dá. O conhecimento, por mais incrível que seja, fica ali, parado, se não for vivido, incorporado. O desafio não é só decifrar a parábola ou a metáfora científica. O desafio é Fazer essa informação virar prática, no dia a dia. Essa aplicação que levaria a tal evolução individual que a fonte mencionou lá no começo. entendi. E essa ideia de aplicar individualmente de forma consistente, isso leva a outra ideia que a fonte traz. A transformação coletiva pela massa crítica. Como é essa ligação? Bem, a fonte sugere que o impacto de aplicar esses princípios não é só somar 1 mais 1. Tem um efeito maior. Teria um ponto de virada. Quando um número suficiente de pessoas, a tal massa crítica, não só entende na teoria, mas vive isso consistentemente, o efeito se multiplicaria, viraria exponencial, se autossustentaria. Como uma reação em cadeia que depois que pega embalo, ninguém mais segura. Interessante essa dinâmica, mas a fonte explica como a aplicação de uma pessoa influencia as outras para chegar nessa massa crítica? É só pelo exemplo, pela inspiração, ou tem algo mais sutil? Olha, o material não detalha muito esse mecanismo de contágio, digamos assim. Mas aquela ideia do eletromagnetismo, da emissão e retorno, Sim. sugere que talvez a própria prática de uma pessoa mude algo no ambiente energético ou informacional ao redor dela. E isso influenciaria os outros de um jeito mais direto do que só o exemplo visível. Tipo uma ressonância? Talvez uma mudança no campo coletivo, sabe? Até chegar nesse ponto crítico, onde a transformação vira meio que inevitável. A ideia implícita parece ser essa. Então, o grande gargalo, o problema como a fonte vê, não é faltar a receita. Não. É a dificuldade de juntar a gente suficiente que realmente faça o bolo, por assim dizer. Até que o cheiro se espalhe por tudo. É uma ótima analogia. O problema seria a implementação individual, mas
em escala. Atingir essa massa crítica de gente que entende e aplica é apresentado como grande desafio para ter uma mudança coletiva de verdade. Sem essa massa crítica, os esforços individuais ficam mais isolados. Ficam válidos para a pessoa, para a evolução dela, mas não geram aquele efeito exponencial que a fonte descreve para o coletivo. Entendi. E é curioso como, no meio dessa conversa toda sobre leis cósmicas, transformação, a fonte também joga uns conselhos bem práticos, né? Tipo aquele aviso de não levar símbolo de águia para a empresa. Sim, esses detalhes são interessantes. Como eles se encaixam nesse quadro maior? Eu vejo esses detalhes, como o da águia, como exemplos bem concretos de como esses princípios se aplicariam ou não no dia a dia. Trazendo para a Terra, né? Exato. Servem para ancorar a discussão que às vezes fica abstrata em coisas reconhecíveis, tipo sugerindo que essas leis teriam efeito até na escolha de um objeto de decoração para o trabalho. Ah, faz sentido. Reforça a ideia de que a aplicação prática está em tudo, do mais filosófico ao mais mundano. São como pequenas ilustrações da ideia geral. Entendido. Traz o cósmico para o escritório, digamos assim. Bom, então, depois de explorar esses pontos todos da fonte, o que a gente pode tirar como conclusões principais dessa nossa análise? Ora, a gente passou por uma interpretação bem singular, né? Que tenta costurar ensinamentos antigos de Jesus com uma visão de mundo que usa metáforas científicas modernas. O tal eletromagnetismo para causa e efeito, o colapso da função de onda para a mente. Isso. E um ponto que ficou bem forte é essa dificuldade que parece atravessar os séculos, não só de comunicar ideias profundas, mas principalmente de fazer as pessoas internalizarem e aplicarem isso, mesmo quando vem simplificado como receita. E essa aplicação prática é o X da questão, né? Totalmente. A essência do que a fonte parece dizer é a compreensão que vira ação, que vira vivência prática desses princípios, é o que realmente move a evolução individual. E potencialmente a coletiva. Sim, e mais que isso, essa evolução individual, se acontecer com gente suficiente, se atingir a massa crítica, aí sim teria o potencial de gerar uma transformação coletiva grande, exponencial. Mas o grande C é justamente conseguir essa escala de aplicação. Esse é o desafio apontado. Essa nossa conversa toda deixa uma reflexão no ar, eu acho. Uma coisa que vai até além desse material específico que a gente viu. Se a gente brincar com a premissa da fonte, sabe? Mesmo que só como exercício mental, a ideia de que histórias antigas, parábolas, ensinamentos espirituais podem ter ali escondidas descrições de como a realidade funciona. Sim, isso abre uma porta bem instigante. Leva a gente a pensar que outras receitas de bolo, que outras metáforas, que outras histórias de outras tradições pelo mundo Sim. poderiam estar ali esperando uma nova chave de leitura. Exato. Uma chave que talvez venha do nosso conhecimento científico de hoje, ou tecnológico, psicológico, sei lá. O que mais poderia estar, como a fonte sugere, sobre os ensinamentos de Jesus, meio que escondido à vista de todos? Isso. Esperando o momento certo ou a perspectiva certa para ser entendido de um jeito novo. E talvez o mais importante, segundo a fonte que a gente analisou hoje, Ser finalmente aplicado, de um jeito que realmente transforme. fica a pergunta, né? O que mais está por aí esperando para ser não só entendido, mas